Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos em mais um programa Santa Maria Argumentos com o projeto Escritores de Nossa Terra. No episódio de hoje, nós temos a presença do advogado, aposentado do Ministério Público, escritor, professor universitário, atual presidente da Academia Santamarense de Letras, João Marcos Haddad Castro. A nossa entrevista, ela tem caráter, nesse projeto, biográfico. Eu começo dando as boas-vindas ao nosso entrevistado. Tudo bem, senhor João Marcos? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Como a nossa entrevista é biográfica, o nosso primeiro cenário é o geográfico. Qual cidade o senhor nasceu? Conte-nos um pouco rapidamente sobre essa infância nessa localidade. Eu nasci em Sobradinho, que é uma cidade próxima de Santa Maria, 130 quilômetros, na região central, em 1956, de uma família, à época grande, hoje maior ainda, né? Uma família com 7 filhos, o pai, a mãe, mais 7 filhos. Uma família pobre, né? O pai meu avô era um agricultor que mudou para a cidade para trabalhar como marceneiro, e tinha uma marcenaria, né? E o pai trabalhou um período na Prefeitura Municipal de Sobradinho como eletricista, e depois, com a criação da CEE, né, Companhia Estadual de Energia Elétrica, como ele trabalhava com eletricidade, e a CE encampou o serviço de eletricidade em Sobradinho, ele e outras pessoas passaram a trabalhar na CE, então. Ao longo do tempo, né, logo no início, as dificuldades eram muito grandes, né, porque ganhava pouco, tinha muitos filhos, né, e vivia numa cidade pobre, digamos assim, né. A família era uma família unida, mas que, em função exatamente dessas dificuldades econômicas, né, buscava sempre valorizar a instrução, né? Que afora um irmão que ainda está fazendo um curso superior, todos os outros fizeram um curso superior, com muitas dificuldades, evidentemente, né? O meu pai começou a estudar, voltou a estudar, ele tinha primeiro, segundo ano do primário, ele já tinha, imagino eu, uns 40, 45 anos, quando ele voltou a estudar. Ele dizia, então, na verdade, que era uma forma de nos incentivar ao estudo, né? Então, para nós foi um exemplo muito interessante, né? Que trabalhava o dia inteiro, trabalho nessa época não se tinha as facilidades que se tem hoje, né? De máquinas para abrir buracos, máquinas para levantar postes, né? A época era tudo no muque, realmente, como diziam, né? Então, se abria buraco com a força física, se levantava poste com a força física, então ele chegava à noite muito cansado, mas mesmo assim ele ia para a escola, né? E para nós aquilo foi um exemplo muito interessante. Então ele dizia para nós, né, que infelizmente não ia ter condição de deixar grandes quantidades de bens materiais, mas que deixaria estudo para nós. E de fato apenas um dos irmãos, dos 7 irmãos, apenas um não terminou o curso superior, mas está terminando. Então isso foi uma coisa muito positiva que aconteceu, né? Então, apesar de todas as dificuldades, todo mundo teve uma instrução, uns mais, outros menos, mas se valorizou muito a educação na família. Cenário histórico. Agora nós queremos saber, século
décadas, fatos relevantes. Pedimos, seu João Marcos, que cite alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade profissional de escritor, até mesmo a questão pessoal. Algum fato histórico relevante na sua história de vida? Eu nasci em 1956, né? Então não tem dúvida que, nacionalmente falando, apesar da distância física, né, quando se mora em cidades pequenas, a gente não tem tanto contato, né, mas nacionalmente a Revolução de 1964. O meu pai nunca foi um político, nunca teve envolvimento político, mas na época ele era brisolista, né, e ele participava dos chamados grupos de 11, né. A minha mãe morria de medo, aquelas reuniões, que ele pudesse ser preso e tal. Mas ele só participava das reuniões, nunca teve nenhum cargo político, nunca foi um líder político, né, era um trabalhador que tinha no Getúlio Vargas o pai, né, como todo mundo tinha. Então, claro que em 1954, com a morte do Getúlio, eu não era nascido, mas então ele contava daqueles eventos todos, daquele desespero das pessoas. Nasci em 1956, então o fato mais importante que eu lembro foi a Revolução de 64, né? A gente não tinha nenhum tipo de envolvimento político, né? Me imagino, em 64 eu tinha 8 anos de idade, né? E depois, naturalmente, a descida do homem na Lua, que foi uma coisa fantástica, aquilo maravilhoso, extraordinário, né? Que a gente acompanhou e que acabou marcando significativamente o início das transmissões de televisão, porque eu tinha 11 anos de idade quando eu assisti pela primeira vez uma televisão, e isso na casa dos vizinhos, né? Quando a família pobre, na época, só apenas os ricos tinham TV. Juntavam-se famílias em volta sim, de TV. Sem dúvida. Eu me lembro que eu era, inclusive em outro local, mas em Sobradinho ainda, a gente assistia as novelas, assistia o Rio 12 Magazine, no domingo à noite. Tinha uma vizinha que tinha uma TV, e aí à noite de domingo tinha 20, 30, 40 pessoas na casa dela assistindo televisão. Então era um momento muito interessante de convivência. Hoje tu tens, cada peça da casa tu tem um aparelho de televisão, pouquíssimas pessoas não têm televisão, né? Mas aquilo foi um momento muito interessante, né? Me lembro que a primeira vez que eu assisti uma TV colorida foi na casa de um vizinho também, a Disneylândia, aquela explosão de fogos colorida, e tudo isso marca a gente muito profundamente, né? Eu acredito que devia ter o quê? Talvez uns 15 anos, quando a minha mãe comprou a primeira televisão, né? Então aquilo passou a fazer parte da vida da gente, né? Então não se tinha assim os horizontes intelectuais, digamos, e culturais eram muito reduzidos, né? Porque tu tinha basicamente o que? Tinha basicamente o rádio. Né? O rádio tu tinha, né? Como ainda a época já era um objeto relativamente barato, né? Então mesmo as famílias mais pobres tinham o rádio, né? E a gente se reunia à noite, assistia aquele programa Rodeio Coringa. Tu não dá a lembrar que também é mais jovem que eu, claro. Era um programa de músicas gauchescas com Paixão Cortes e outros artistas e tal, né? Aqueles programas de auditório, em rádio, aqueles programas que a gente assistia. E a televisão surgiu depois. Eu acredito que devia ter entre 14 e 15 anos, quando a minha mãe comprou a primeira televisão, que era caríssimo, né, para o nível de vida que a gente tinha, né? Então, isso foram momentos interessantes, marcantes da vida da gente, né? Nós passamos pelo contexto geográfico, histórico, nós passamos agora para o cenário familiar. Eu sei que o senhor já falou um pouco sobre a sua família, mas qual a importância do ambiente familiar, a primeira família, a infância, e agora depois a segunda família, né, como pai, no seu contexto literário, na construção literária, a importância da família? Hoje ainda Sobradinho, né, é uma cidade pequena, né, mas é claro que já não é uma cidade rural como a época era, né? A época era uma cidade, não tem ideia, mais 3, 4 mil habitantes, então nós vivíamos no meio do mato, né? Subindo em árvores, comendo pitanga, andando pelas valetas
durante as chuvas, né? A gente tinha muita liberdade, o pai era muito controlador e a mãe também muito controlador, mas a gente tinha liberdade porque a gente estudava, a escola que a gente frequentava era do outro lado da rua, era só atravessar a rua, mas a gente tinha diversos ambientes, assim, convivia muito com passarinho, com árvores, jogando futebol, mas os pais sempre controlando para que a gente tivesse pelo menos a instrução, que era o que ele podia dar. Sempre estudei em escola pública, né? Desde o ginásio, chamava Grupo Escolar Lindolfo Silva, que até hoje existe em Sobradinho. Fiz o primeiro grau, o segundo grau, que à época chamava primário e ginásio. Fiz o segundo grau também nessa mesma na escola em Sobradinho. E depois vim para Santa Maria, também na Universidade Federal de Santa Maria, uma escola pública. Fiz o doutorado, o mestrado também na Universidade Federal de Santa Maria, também escola pública. Só o doutorado que acabei fazendo em Buenos Aires, que foi um curso pago, né, numa escola particular. Mas, se não, sempre tive uma ligação com a educação pública. E a família, havia aquela grande preocupação, né, porque como eles viviam num local pequeno, que não se tinha acesso, até porque hoje se tem assinatura de 3, 4 jornais, 2, 3 revistas, tu tem acesso à internet, tu tem acesso à televisão, tu tem acesso à conversa com pessoas, tu compra livros. Um dos grandes defeitos que eu tenho é comprar livros, compro livros de forma meio compulsiva até. Mas a época não tinha condição, sempre tive muita curiosidade, então as minhas leituras eram feitas na biblioteca da escola. Né? Uma época andei trabalhando também na biblioteca da escola, e isso foi que desenvolveu a minha vontade pela leitura. Sempre li muito, né? Mas sempre dentro da... Agora, o senhor falou agora nesse momento sobre escola. Agora nós vamos entrar no último cenário desse primeiro bloco, o cenário educacional. Escola, professores. Qual a importância da escola na sua vida? O senhor já falou que passou por escolas públicas, mas agora eu queria que o senhor pensasse e citasse uma escola que tenha marcado o seu coração, aquela escola emotiva, aquela que ficou como cerne da criação literária. Até porque é a primeira escola, né, que é o Grupo Escolar Lindolfo Silva em Sobradinho, não tem dúvida nenhuma, né, até porque era próximo de nós, né, e era uma escola pública, era uma escola, em regra, pessoas de nível como o nosso, nível baixo, né, pessoas pobres, né. Então a gente lembra dos desfiles no 7 de setembro, que a gente vestia roupas que eram fornecidas pela escola, porque a gente não tinha condição de ter uma roupa adequada para desfilar no 7 de setembro, a gente recebia merenda escolar, né? A gente era daqueles que entrava na fila para receber a merenda escolar. Isso foi extremamente importante, né? Ou seja, a gente nunca foi pobre de não ter o que comer, entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma, com muitas dificuldades, muitíssimas dificuldades, né? Me lembro que a época, quando eu vim para Santa Maria estudar, fiz o vestibular em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, o meu pai ganhava um salário mínimo e a minha mãe ganhava meio salário mínimo. Ou seja, tu tinha uma família com 9 pessoas vivendo com 1,5 salário. É claro que à época não havia tantas exigências, né? Não se tinha televisão, telefone não se tinha. Não tinham custos adicionais. Não se tinha carro, né? Não se tinha casa na praia, entendeu? A vida que a gente levava era uma vida bem mais simples. Mais humilde. Então, ou seja, nunca se passou fome, entendeu? Mas se tinha muita dificuldade para prover a alimentação. Os próprios vestimentos, uma coisa que marca muito a gente, a minha mãe não gosta muito que eu fale isso aí, né? Porque ela fica lembrando de coisas tristes, e eu acho que é bem o contrário, né? Eu acho que a partir do momento que a gente valoriza aquelas dificuldades, a gente acaba valorizando o que a gente tem hoje. O êxito, né? Então, naquela época em que os professores eram valorizados, então os professores e os filhos dos professores eram pessoas de classe média alta. De classe média para classe média alta. As escolas estaduais, os professores eram bem remunerados. A brincadeira que havia época que o cara não precisava, se o cara era casado com uma professora, não precisava trabalhar, porque elas ganhavam realmente bem. Então os filhos dos professores se vestiam bem, os professores se vestiam bem, nós é que nos vestíamos mal. Então era muito comum, por exemplo, que chegavam principalmente no inverno, as professoras
doavam roupas para nós e nós acabávamos indo para a sala de aula com as roupas que tinham sido dos colegas nossos, dos filhos das professoras. Então a gente passou por essa dificuldade de dizer assim, essa roupa é minha, essa roupa foi minha e tal. Então, à época, a gente sentia vergonha. Hoje eu sinto orgulho, né, de ter passado por essas dificuldades, né, ter entrado na fila da alimentação escolar e ter conseguido. Então, só para repetir a escola. Grupo Escolar Lindolfo Silva de Sobradinho. Sim. Nós vamos a um rápido intervalo. Após esse intervalo, nós voltaremos com o João Marcos Haddad de Castro com a delimitação do eu. Fique conosco, já retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos, João Marcos Haddad de Castro, cenário pessoal, delimitação do eu. Começamos por uma pergunta básica, a família atual. Casado, quantos filhos? Eu tenho 3 filhos do primeiro casamento, né? E mais 2 filhos do segundo casamento. São 5 filhos? 5 filhos. 4, digamos, 3 são advogados já formados e uma é enfermeira formada. E tem uma menina que está se formando, dentro de 2 anos, se forma em Direito também. Então a família, mais ou menos, a grande maioria se encaminhou para a área do Direito também. Quem é João Marcos Haddad de Castro? Defina-se. Eu acho que eu sou um teimoso, tá? Eu sou alguém que acredita que é possível mudar, pelo menos é a nossa realidade, né, mediante uma atitude séria em relação às coisas. Às vezes eu acho que eu me preocupo demais com muitas coisas, né? Eu acho que eu poderia ser menos sério, brincar mais, mas não consigo, né? Eu sempre me dediquei, não sei se consegui fazer a coisa certa, né? Mas eu acho que eu sou um teimoso por excelência, né? Nós sabemos que o escritor, o colega, literato, participa de diversos programas, um de TV, de rádio, mas um muito bom, Sala de Debates, lá com o Claudemir Pereira. Como é esse trabalho de comentarista também? É bem interessante exatamente porque tu acaba participando do programa com pessoas que não são da tua área. Tá? A aprendizagem é muito maior. São assuntos muito diversos. É diferente tu participar de um programa e vai discutir o direito, por exemplo, né? Em que cada um tem a sua opinião, mas está todo mundo transitando pela mesma área. Exatamente a ideia do programa é colocar pessoas que tenham visões diferentes, mas até profissões diferentes, né? Então, tu trabalha com alguém que é advogado, eu trabalho com outro que é médico, eu trabalho com outro que é professor de um curso de desenho industrial, como o Málcio, tá? Então, é bem interessante exatamente porque tu acaba transitando por todas essas áreas, né? É uma oportunidade bem interessante de a gente aprender muitas coisas. Conte-nos agora, rapidamente, sobre a sua vida. Trabalhou e trabalha em qual atividade? Eu fui advogado durante 2 anos. Me formei em Direito em 1979 pela Federal de Santa Maria. Advoguei 2 anos e nesses 2 anos eu fiz o concurso para promotor de justiça. Fui promotor de justiça durante 30 anos. Nesses 30 anos, 25 ou 26 anos trabalhando em Santa Maria. Tá? E me aposentei em dezembro de 2011 e logo em seguida, abril de 2012, já comecei a advogar, né? Porque não consegui parar totalmente, né? Sou presidente da Academia Santamarense de Letras, estou na academia desde 2008, fui tesoureiro da academia e agora é o segundo período já como presidente da academia até março de 2016.
hobbies, passatempo, lazer. Olha, basicamente leitura. Tá? Eu já fui mais chegado a cinema e filmes, mas ainda prefiro ficar 4 meses lendo um livro de 1000 páginas do que assistir um filme de 1h30. Não tem nada contra o cinema, mas acho que o cinema é muito raso. O cinema ele reduz, é reducionista, até por causa que ele tem 1h30, né? Nada contra, mas ainda prefiro ler um livro do que outra atividade, né? Basicamente isso aí, né? Faço alguns exercícios por uma questão de necessidade física, mas basicamente leitura. Né? Comida preferida? Não tenho nada assim que me chame realmente a atenção. Prato assim. cheio? Não, até porque eu sou diabético, eu tenho que dar uma controlada, controlada na alimentação, né? Não sei se eu consigo, a minha esposa seguido retira a comida do meu prato, né? Mas assim, não tem uma comida especial para mim. Por favor, agora complete essas frases. Em casa eu fico... Lendo. Não gosto de... Radicalismo. O que mais prezo é... Família. Principal qualidade na personalidade do João Marcos? Como eu disse antes, eu sou uma pessoa teimosa, então eu diria que eu sou perseverante. Pior defeito ou mania do João Marcos? Estressado. Existem momentos com máscara, qual atividades pessoais, sociais, que talvez João Marcos não seja João Marcos? Durante 30 anos como promotor eu tive que me limitar bastante, né? Muitas coisas que eu gostaria de fazer eu fiquei... mas a função exigia que tu apresentasse limitável, eventualmente de uma forma que nem sempre era tu, mas como advogado tu vai fazer isso aí também, né? A advocacia é uma área excelente de trabalhar, mas muitas vezes tu te limita, tu não pode fazer, o sujeito achar que ele não é pretensão nem nada, mas eu me tornei, depois de 25, 26 anos em Santa Maria, me tornei uma pessoa conhecida, então nos lugares que eu estou as pessoas me enxergam, né? Então eu me sinto tolhido, mas isso é coisa minha, para fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer. Gostaria de ser menos invocado com isso, mas infelizmente eu não consigo. Né? Cite-nos o nome de algumas pessoas importantes para a construção da sua trajetória. Olha, sem dúvida nenhuma, naturalmente a minha mãe é uma pessoa muito importante na minha vida e tal, mas alguém que me marcou e ainda é um sonho que eu tenho, meu pai. Meu pai era uma pessoa... Poderia citar o nome dele? Quênio e Castro, e a mãe Davina Adede e Castro. Meu pai era uma pessoa assim muito positiva, né? Ele olhava as coisas, né, no conjunto, e sempre que se olha o conjunto, né, tu tem uma visão mais ampla da coisa. Tem algumas pessoas que olham os defeitos. Tu olha uma parede, tu vai procurar o defeito na parede, que tem um furo lá, uma rachadura lá. Meu pai nunca olhou assim, ele sempre olhou o conjunto. Então ele sempre valorizou o conjunto, aquilo que tu faz. Aquilo que tu está fazendo é bom, eventualmente tem alguns defeitos. Então isso é uma coisa que sempre me deixou... Eu tenho assim uma pretensão um dia de escrever uma carta ao meu pai. Ele está morto há 15 anos e eu acho que eu não disse tudo que eu gostaria de ter dito para o meu pai. Nunca... talvez eu tenha sido muito econômico nas minhas manifestações e me arrependo profundamente. Por isso que eu digo hoje para os meus filhos, tá? Eu falo muito com os meus filhos, eu beijo os meus... O meu pai tinha uma grande qualidade que eu repassei para os meus filhos, que é o de beijar no rosto. Meu pai, cada vez que a gente se encontrava no corredor da casa, ele passava por mim, ele me abraçava e me beijava. Tá? Ele era muitíssimo carinhoso. Carinhoso fisicamente, não só interessado pelo que a gente fazia, mas fisicamente carinhoso. Ele não perdia a oportunidade de dar um abraço e um beijo num filho. Não importa onde estivesse em público, estivesse em local reservado, ele beijava no rosto, que é o que eu faço com os meus filhos. Ou seja, não ter vergonha de demonstrar carinho físico pelas pessoas. Isso eu acho que é a grande vantagem, a grande qualidade que o meu pai passou para mim. Nós vamos, após esse brilhante comentário, nós vamos ao intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco com a delimitação do cenário artístico literário de João Marcos. Fique conosco.
Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos projeto Escritores da Nossa Terra, escritores da região de Santa Maria, do centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul, que tenham tido e já possuem grande notoriedade regional e estadual e mesmo nacional. Nós entramos agora, Sr. João Marcos, no cenário artístico, literário, a delimitação da obra. Cite o nome de autores, em torno de 3 autores que tenham tido relevante importância na sua construção literária. A primeira pessoa, sem dúvida nenhuma, que comecei a ler ainda no primário, digamos assim, foi o Érico Veríssimo, né? Tudo que me caiu na mão do Érico Veríssimo, desde O Tempo e o Vento, até um romance que é pouquíssimo conhecido, que é A Noite, do Érico Veríssimo, talvez o primeiro e único romance urbano do Érico Veríssimo, mas fantástica. Já li 3 ou 4 vezes, tenho identificado, tenho determinado ou solicitado aos meus filhos que leiam também. E posteriormente, naturalmente, Gabriel Garcia Marques, Borges e outros autores que... Eu sou bastante eclético na leitura, mas Vargas, acho assim, autores extraordinários. Tem 100 Anos de Solidão, O Amor nos Tempos do Cólera. Bom, Kafka também, né? A Kafka, eu comecei a ler Kafka na faculdade, claro que não estava preparado para ler O Processo, né? Mas já li 3, 4 vezes O Processo, George Orwell com Revolução dos Bichos, diversos autores que influenciaram a mim e a outras pessoas da minha geração, sem dúvida nenhuma, né? Como o senhor iniciou a escrever? Bom, como advogado, como promotor de justiça, é lógico que a gente escreve muito. Basicamente, a manifestação do técnico em direito é escrita, né? Alguma coisa oral, mas basicamente escrita, né? E quando eu me interessei em fazer o mestrado em integração latino-americana, então a gente foi fazendo trabalhos escolares, e a minha dissertação do mestrado, um colega, um amigo, que já tinha publicado outros livros também, achou que poderia ser, alguma editora poderia se interessar. Levou para Porto Alegre e o primeiro livro, então, foi, na verdade, a minha dissertação de mestrado. Aí me entusiasmei com a ideia, o editor me convenceu que eu tinha condições de escrever. Claro que eu tinha condições de escrever, porque, afinal de contas, eu escrevia, né? Mas escrever para efeitos de publicação. E aí depois comecei a escrever livros. Quando eu cheguei na academia, eu tinha 5 livros, todos técnicos, né? E fiquei espantado até mesmo de ter sido convidado para participar da academia, tendo escrito livros técnicos. A partir dali, tu passas a conviver com pessoas que escrevem poesias, que escrevem crônicas, que escrevem contos, e aí tu começa a descobrir que basta tu te organizar, que tu tem condições de produzir também. E aí, a partir dali, passei a produzir. Claro, produzi muitos outros livros técnicos, também processo civil, direito ambiental, e algumas crônicas também que eu publico na imprensa e que depois recolho e acabo publicando como livro, né? E me aventurei em alguns romances, histórias com começo, meio e fim, com diálogos, né? Acho que não ficou tão ruim e tem alguns textos ainda que estão guardados e que um dia pretendo terminá-los, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta que não está aqui no nosso protocolo, não está na nossa pauta, mas relacionada justamente ao que o senhor falou anteriormente. Fique à vontade para dizer o que pensar. Não existiria, assim, numa análise literária, uma relação de Noite, de Érico Veríssimo, e Kafka,
com a profissão do direito mesmo? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque o Kafka era considerado, à época já, né? Mesmo quando não vendia, porque na verdade o processo de Franz Kafka vendeu 30 e poucos exemplares quando foi lançado. Ele acabou sendo o que é hoje, posteriormente à morte, né? Uma literatura do absurdo, ele acaba... Mas quando a gente começa a ler, a gente começa a ver que não é tão absurdo assim. Quem conviveu agora, somando tudo, tem 35 anos de experiência na área do direito, muitas coisas boas aconteceram, mas muitas... Transformações. Muitas coisas que o Kafka coloca no processo, né, ocorrem no dia a dia. É fantástico, efetivamente, né, porque tu vê situações assim que são realmente absurdas, né. No Noite, o Érico Veríssimo vai contar a história de um homem perdido, né? Inicialmente sem identidade. Bem vestido, com uma roupa boa, com um terno, mas sujo, com manchas de sangue e tal, perambulando em Porto Alegre na noite, sem saber de onde veio, se foi assaltado, se foi sequestrado, se sofre de algum tipo de doença mental. É a natureza humana sendo desvendada ali realmente, né? Porque e aí tu vai encontrar essas situações em muitas outras obras, né? Tu pega, por exemplo, aquele o 1984 do George Orwell, é um soco na cara, né? É uma coisa fantástica, é uma coisa extraordinária que a gente não imagina que possa acontecer, né? E que aconteceu inúmeras vezes. Então, escrever sobre a realidade que nos cerca é relativamente simples, né? Agora, buscar uma realidade um pouco mais aprofundada, falar das tristezas humanas, das desgraças humanas é bem mais complicado, e não é fácil. Eu acho que tem que ter maestria. Tem algumas pessoas que acham que no momento em que o autor coloca a alma no texto, ele se perde. Eu acho que não, eu acho que ele se acha. Eu sempre digo que, na verdade, de uma forma ou de outra, tudo que se escreve é um autobiográfico. Então, eu lendo alguns textos que eu escrevo, por exemplo, todas as crônicas, de uma forma ou de outra que eu escrevo, algumas pessoas acham que eu sou muito personalista ao escrever. Agora, eu não sei escrever sobre coisas que eu não sinto. Eu não sei escrever. Bom, porque eu digo assim, livros técnicos é pura transpiração, organização e trabalho. Livros de literatura que não sejam técnicos, né, como poesias e outros textos, depende muito de inspiração. E a inspiração não é uma coisa que se compra no mercado. É uma coisa que ou se tem ou não se tem. Ou se aproveita as situações do dia a dia. Todos os dias estão acontecendo coisas, né, ou conosco ou com outras pessoas. Então eu digo assim que de uma certa forma tudo que se escreve é autobiográfico, mesmo quando tu não admite. Então eu me encontro muitas vezes em alguns textos, ou aconteceu comigo, ou aconteceu com outros amigos, né? Se tivesse, então, que escolher estrutura, prosa ou poesia, dessas estruturas, qual seria? Eu acho, sinceridade, assim, porque eu não sou um técnico, certo? Eu tenho algumas poesias publicadas e tenho prosas publicadas e tal, mas eu aprendi fazendo, eu não tenho conhecimento técnico. Eu acho que, no fundo, a prosa é uma poesia que tem uma forma diferente de apresentação, tá? Certamente que os técnicos não vão concordar comigo, estou colocando a minha posição pessoal. Eu acho que um texto de prosa ele pode ser poético. Prosa poética. A poesia, eu entendo a poesia basicamente como uma manifestação de sentimento. E eu acho que tu pode demonstrar esse mesmo sentimento por uma forma diferente. Quantos livros o senhor já publicou? Individuais ou mesmo em livros individuais eu tenho 22 livros publicados. Né? Contando agora a minha tese de doutorado, como é uma tese, ela é um assunto muito específico, é o princípio da precaução. Diversas editoras examinaram o texto e elogiaram o texto, não sei se por educação ou porque realmente gostaram, mas elogiaram o texto, mas informaram oficialmente que como era um texto muito específico, que é uma tese, não é um texto vendável. Aí as editoras não publicam se não tiver possibilidade de venda. E eu acabei decidindo publicar em forma de livro eletrônico, virtual, né? E coloquei à disposição, porque o meu objetivo, então esse seria o 22º livro impresso,
Em papel seriam 21, mais um livro eletrônico. Quais os principais temas que o senhor aborda? Bom, eu tenho assim, 50% basicamente do meu trabalho é direito ambiental. Tem um livro de processo civil, e tem os outros livros de direito ambiental. Essa é a minha área de direito ambiental. Sou professor de processo civil também. E eu tenho alguns trabalhos que eu faço, né, que são na área social. Eu acho que eu trabalho com aquela realidade que eu conheço, que é a área do direito, né? Então tem algumas histórias que transitam na área do direito, né? Imaginação, alguns fatos que não são tão imaginários assim, que a gente sabe que acontecem, não pode acontecer em tal local, mas tu acaba colocando dentro da área do direito, né? E principalmente essa questão social, né? O último livro de prosa, digamos assim, que eu publiquei foi Pelas Ruas da Cidade, que conta a história de uma pessoa que se encontra... Por isso eu digo que, na verdade, a gente é influenciado, né, pelos outros autores. Tem gente que diz, não fui influenciado, isso é bobagem. Eu reconheço que eu fui influenciado. Esse Pelas Ruas da Cidade, diz assim, tem um viés do noite. É um cara que se encontra nas ruas da cidade, ele não sabe por que está nas ruas da cidade, como mendigo, ele tem uma certa educação, né, ele fala relativamente bem, se veste relativamente bem, mas não sabe de onde veio. Então, ele vive nas ruas da cidade, observa as pessoas, passa fome, é agredido, agride também, furta, pequenos furtos, pequenos delitos e tal. Então, eu tenho uma preocupação social muito grande, né? Porque eu sei de onde eu vim e quais são as dificuldades. Dos seus 22 livros publicados, nós temos alguns aqui. Pediria agora que já está comentando sobre um deles, mas que comentasse sobre alguns desses livros. É difícil perguntar isso para um autor, porque para o autor cada livro é como se fosse um filho. Mas quais os que têm uma afetividade maior, digamos assim, um carinho maior? Eu não tenho ele aqui agora, mas eu escrevi um livro sobre legítimo representante do povo. Contei a história de um promotor de justiça, né, que era confrontado permanentemente pelas classes políticas, porque ele não era eleito. Então, dizer que o promotor de justiça não representava a sociedade, ele não era um legítimo representante da sociedade, né, porque ele não havia recebido votos. Né. Então, o que o promotor teria que submeter à votação, né, da sociedade para poder se apresentar como legítimo representante do povo. Então, eu discuto essa questão de se o personagem, ele resolve, então, se candidatar a um cargo, né, de promotor de justiça. Então, né, passa a dizer assim, a partir de agora, se o cara quer ser promotor, ele vai ter que ser eleito pelo povo. E aí ele entra naquele ambiente da política, ele tem que fazer conchavos, ele tem que receber dinheiro de empreiteiras e tem que receber dinheiro de empresários para poder se eleger, né? E aí ele se elege, e aí a pergunta, como é que faz agora, entendeu? Aquele promotor de justiça que se orgulhava de ser independente, né? Agora depende. Como é que faz agora? E aí o livro termina, na verdade, ali, quando ele assume o cargo, porque a questão é, bom, agora como é que vai ser? Né? Então a minha intenção é um dia escrever uma espécie de um segundo volume, uma continuidade da história, contando, bom, a partir dali, depois de ter assumido todos aqueles compromissos, né, como é que tu te elege? Tu elege com alguém te apoiando economicamente. A partir dali, ele passa a ser um legítimo representante do povo só porque recebeu os votos da população. Isso é uma coisa que me incomodava realmente muito à época, eu era promotor de justiça, porque diziam que eu não representava a comunidade, porque eu não havia recebido nenhum voto, né, da comunidade, porque eu havia feito um concurso público há 30 anos atrás, enquanto que os políticos, a cada 4 anos, se submetem à votação popular, então eles são legítimos representantes do povo e o promotor de justiça não é. Então, para que ele possa ser um legítimo representante do povo, ele tem que se submeter a esse tipo de situação. Bom, e agora? Está eleito. O que acontece a partir de agora? E os outros livros? Esse é um livro sobre direito das águas, né? Esse é um livro, uma pequena introdução de direito ambiental. Tá? Esse é uma biografia do Adelmo Simagenro, santiaguense. Isso. Né? E esses são livros de crônicas, né?
que Indignação eu Positiva. Aí seria um segundo volume. E esse eu acabei mudando, é Crônica também, que foi o último livro que eu lancei em Santa Maria em 2014, para representar como a necessidade de que Santa Maria se reerguesse das cinzas para ser uma nova Santa Maria, mais brilhante, mais bonita. Seu João Marcos Haddad Castro, a nossa conversa ela está magnífica, nos aproximamos para o final do nosso programa, nós entramos agora no último cenário, o cenário expectativo, que pensa para o futuro. Quais os planos para o futuro, os planos literários? Eu tenho diversos trabalhos técnicos, agora com a aprovação do novo Código de Processo Civil, já estou sendo cobrado, inclusive pela editora, para reescrever o Código de Processo Civil, né? Que eu tenho um processo de conhecimento, não todo, mas todo processo de conhecimento. Então a editora já está solicitando, e os amigos também. Eu não sei se eu estou afim de escrever mais sobre o processo civil, é bem possível que escreva um novo Código de Processo Civil, ou pelo menos o processo de conhecimento do novo Código de Processo Civil. Eu tenho textos que são, na verdade, coletâneas de crônicas e algumas raras poesias minhas, né? Mas eu pretendo continuar escrevendo, né? Até porque, como membro da academia, no momento como presidente, eu acho que tenho obrigação de produzir. Quando nós ingressamos na academia, isso não significa apenas e tão somente um prêmio pelo trabalho que nós fizemos, olha, né? Mas uma responsabilidade de continuar produzindo. Ou seja, a academia exige isso de nós. Eu exijo isso de mim. Eu tenho necessidade de me manifestar, tá? Através da escrita. Continuo escrevendo nos jornais, aqui e acolá e tal, e pretendo continuar escrevendo, né? Uma pergunta que é importantíssima para essa entrevista biográfica. Mensagem final para a perenidade. Se essa entrevista fosse vista por pesquisadores, por fãs da sua produção literária, daqui 20, 30, 50 anos, qual mensagem o senhor gostaria de deixar gravada? Eu deixaria, na verdade, uma mensagem para aqueles que escrevem, né? Por mais que eu acredite na advocacia, e acredito na advocacia, eu acho que aqueles que escrevem, efetivamente, registram para a história. Não é à toa que o lema da academia é de que as palavras voam e os escritos permanecem, né? Então, não desistam. Acreditem que, mesmo que economicamente não seja vantajoso escrever, porque são pouquíssimas as pessoas que vivem de escrever, vale a pena insistir na literatura, na educação, como forma de contribuir para a melhoria da sociedade. Seu João Marcos, muito obrigado por o senhor ter nos recebido aqui no seu escritório de advocacia, aqui no calçadão de Santa Maria, né, na rua Salvador Isaías. Agora, os seus agradecimentos, alguma coisa que tenha ficado, que não tenha sido dito, as palavras finais. Eu espero produzir mais, né, e justificar eventual elogio que venha a receber. Porque a pior coisa que tem é a gente acreditar que a gente é bom e que por isso a gente não precisa fazer nada, mais nada. Ou seja, não, eu até posso ter algumas qualidades, mas eu tenho que continuar permanentemente trabalhando para que as pessoas continuem acreditando em mim. E, basicamente, honestidade. Para mim, não existe qualidade maior. Trabalho, muito trabalho e honestidade. Muito obrigado novamente. A TV Santa Maria agradece esse comentário, essa entrevista do senhor, que ficará para o futuro, no projeto Escritores na Nossa Terra. E, principalmente, agradecemos você, o público, que nos acompanhou nesses 45, 50 minutos, a entrevista junto com o escritor João Marcos Haddad Castro, presidente da Academia Santa Maria de Letras, escritor, advogado, funcionário, promotor público aposentado e professor universitário. Muito obrigado. Ficamos todos com Deus. Obrigado para você também. Obrigado.
Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.